vamos lá, vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, contar um pouquinho aí, né, a história de vocês aí, pouco a pouco, e a gente vai explorando um pouquinho dessa trajetória. Eu vou começar aqui com o Jonatas. Jesus, eu não consigo falar seu nome certo, desculpa. É isso aí mesmo, meu nome é difícil. Bom, é um prazer estar aqui ao lado dos colegas e particularmente sou fã do Maurício, então estar aqui do teu lado é uma honra mesmo. Meu nome é Jonatas, eu tenho uma vida que basicamente se divide entre antes e depois do blockchain. Antes do blockchain eu era professor universitário e servidor público, trabalhei por 11 anos como professor de filosofia na Federal do Rio Grande do Sul. E sempre me interessei bastante por tecnologia, pela nossa relação com tecnologia e como ela muda a nossa forma de interagir com o mundo. E por causa desse interesse eu acabei aos poucos migrando também para a área de investimentos, tentando aplicar um pouco dessa visão mais filosófica sobre mudanças que poderiam acontecer com a tecnologia para investir em startups, entrei em alguns grupos de investidores em Porto Alegre e descobri também o blockchain nessa jornada e acabei me aprofundando bastante, me interessando e vi que a gente teria uma nova revolução na internet. E foi aí, basicamente, que eu procurei a Sandra, o iColab, isso foi no final do ano passado. Fiz uma certificação de blockchain e transitei para essa área de tecnologia. Eu trabalho numa empresa de cibersegurança e a Sandra me aceitou. Falei, sou um filósofo, mas eu estou migrando aqui para o blockchain e tal. E desde lá eu venho trabalhando como pesquisador e depois falar um pouquinho sobre novas experiências e projetos que a gente tem. O que é legal sobre o mundo dos blockchains é que você não precisa ser um tecnólogo, né, uma pessoa de tecnologia, porque é uma área multidisciplinar, né? A gente fala de política, a gente fala de incentivos, fala de negócio, obviamente, né, e da financiarização das coisas da internet. Então faz sentido que um filósofo se interesse por toda essa bagunça, né? Diógenes, e a tua? Como é que é a tua aí? Bem, primeiro, obrigado, Magaldi. Sempre um prazer estar aqui no talk onde você está. Eu sou de Brasília, né? Nascido e criado em Brasília. Então, você já deve imaginar que a gente já trabalhou com o governo em algum momento da vida, né? Então, quem é de Brasília ou era funcionário público, ou é funcionário público, ou trabalhou para o governo de alguma forma, né? Então, a gente trabalhou durante muito tempo apoiando aí diversos ministérios, diversas soluções. Trabalhamos no ConectSUS, desenvolvemos o ConectSUS, a Rede Nacional de Dados em Saúde, e-Título, trabalhamos no projeto do PIX do Banco Central, trabalhamos muita coisa legal, né, ao longo desses 20 últimos anos de carreira. O blockchain acabou entrando na nossa vida no Ministério da Saúde. A gente tinha uma demanda de fazer interoperabilidade dos dados públicos e privados, né, lá no Ministério. A demanda, na época, chegou para a gente com uma oportunidade de fazer barramento. O Ministério já tinha gastado muito dinheiro com barramento e falaram assim, cara, tem que ser alguma coisa diferente de barramento, pensa alguma coisa aí. A gente foi atrás do mercado, estudou, viu muita coisa, chegamos no blockchain, implementamos a solução hoje virou a Rede Nacional de Dados em Saúde, é o maior projeto de blockchain em saúde do mundo, né? Decorrente disso, a gente conversou no grupo de Hyperledger, né, Sandra? Já se vai aí quase 2 anos, né, ou 2 anos. Me aproximei do iColab, vim com essa missão, vamos dizer assim, de ser parceiro tecnológico que conseguisse prover solução para um projeto que era uma ideia fantástica da Sandra, que era Minha Saúde Digital, e hoje estamos aqui, né? E você, Sandra, você que é uma pioneira nessa questão do blockchain das comunidades, né? A gente já se conhece tem um tempo. Conta um pouquinho dessa tua trajetória e também a gente está aqui também para celebrar, pessoal. O iColab fez 3 anos essa semana, né? Então, um marco bacana aí. Conta um pouquinho dessa história para a gente vai aprender um pouquinho aí como é que como é que faz os coletivos.
educacional, onde eu sigo teus podcasts, e eu sou do mundo de tecnologia e inovação, trabalhei no mundo corporativo por mais de 25 anos, me aposentei, tá? Então hoje eu sou aposentada, e inovação sempre foi meu DNA. Tecnologia era o meio, mas inovação e modelos de negócio, tanto que a gente já ganhou prêmios internacionais, nacionais. E quando terminou minha carreira profissional, terminou, entre aspas, no mundo corporativo, eu tinha todo um potencial para desenvolver, só que eu não sabia como. E aí eu fui buscar meu Ikigai. Exatamente, para você ver que as coisas não são por acaso, né? Quando eu descobri, demorei um tempo, quem não sabe qual é a sua missão, busca seu Ikigai. Quando eu descobri o meu Ikigai, eu disse, é aqui. Não sabia como, mas foi fazendo movimentos com o coletivo no assunto de blockchain, porque colaboração e a confiança essas feras hoje aqui vieram através do iColab pelo nosso propósito. Então, assim, eu não preciso me preocupar com blockchain. Eles sabem de blockchain. Eu sei de conectar e fazer conexões no nosso propósito. Obrigada. Boa. E aí, Leandro? Pelo que ela está falando, a gente engana direitinho, né? Mas vamos lá. Fake it till you make it. Fake until you make it. E depois você escreve um livro e está tudo certo. Eu sou o Leandro. Eu sou membro do iColab desde o início desse ano. A Sandra me procurou, acho que foi o Magaldi que me indicou. Que quando ela achava... Eu nunca faria isso com a Sandra. Não, então desculpa. Porque é o que eu ia falar agora. Eu acho que ela chegou num ponto que estava tudo muito calmo na vida dela. Aí ela falou, tem que trazer alguma coisa aqui para dar uma sacudida nesse negócio. E eu trabalho com tecnologia já há muito tempo, desde a década de 90. Eu com blockchain, né? Nem chamava tecnologia. Nem né, chamava informática. Chamava informática. Análise de dados. Eu vi no Vivo. Cara, nem fala, bicho. Mas E eu participo, né? Vamos falar assim, eu não gosto de falar que eu trabalho com blockchain desde, né? Eu participo de iniciativas utilizando blockchain desde 2018. Eu no início não levava muito a sério, eu achava, isso aqui é mais um big data, né? Que surgiu aí, que nem sexo na adolescência, né? Todo mundo fala a respeito, mas ninguém sabe exatamente como funciona, né? E depois eu vi que aquilo ali, na verdade, resolvia realmente muita coisa, né? E muita gente não entendia a real aplicação daquilo, né? Do uso da blockchain. E aí eu comecei a fazer consultoria, comecei a desviar meu tempo mais para isso, estudar, perturbar o pessoal no LinkedIn, conhecer, né, os amigos virtuais. A gente parece um monte de criança, né, falando no... Amigos virtuais, né? Meus amigos imaginários também, né? Que é o pessoal que aparece com foto de bichinho, com um nome estranho, que você não sabe se o cara existe. Ele só usa Telegram. Já tem alguma coisa errada aí, né? Mas, em resumo, eu comecei a me dedicar 100% a projetos, né, utilizando, tendo algum componente na blockchain. A Sandra conversou comigo em fevereiro, né, e é isso, eu faço parte desse grupo. Eu acho que é tudo muito objetivo, né, muito transparente a nossa missão. Justamente criar essas pontes, tentar doar o teu tempo para explicar, né,
Tem muita gente que usa a palavra evangelizar, né? A gente não evangeliza ninguém, a gente explica como uma coisa funciona, né? E você tem que se desafiar a encontrar soluções e coisas para fazer em cima daquilo ali, né? Eu vejo a blockchain como o rio, né? A gente tenta manter o rio limpo e atrair pessoas para construir canos, né, bombas e utilização para essa água. E se a gente só ficar preocupado por enquanto em deixar aquela água limpa, né, tirar a sujeira da água, o peixe morto, etc., quem está aqui, ó, de repente tendo contato com isso pela primeira vez, caiu de paraquedas às vezes no evento, ou já tem um interesse, vai começar a dar uma ideia da bitola desse cano que precisa ser construído. Eu vejo muito por aí. É isso. E eu queria explorar um pouco do Ecolab, né? São 3 anos de atividade, vocês contaram as suas jornadas individuais. Como é que funciona para amalgamar esses perfis diferentes, personalidades diferentes? Como é que coordena isso? Porque é um coletivo, né? Esse conceito do coletivo é bacana porque a gente estava aqui no painel anterior falando de que é a era da colaboração, né? A gente está na era da colaboração. E coletivos são mecanismos interessantes, tem vários tipos de coletivos em várias indústrias e de várias filosofias. Como é que isso se aplica no contexto dessa nossa nova criptoeconomia ou economia distribuída? Como é que os projetos nascem? Como é que as pessoas se engajam? Qual que é a dinâmica para quem não conhece o trabalho de um coletivo? Bom, primeiramente eu devo dizer que foi primeiro ano, a gente nasceu com os cofundadores. Em 2019, éramos 14 cofundadores. E agora está à frente do Ecolab, desde a fundação, eu estou como presidente pela 2ª gestão, e o Marcelo Dinardi, que é o líder do perfil do Pilar Pesquisa, que ele é juiz e professor. Casualmente, ele não pôde estar aqui porque ele está dando aula neste momento. Mas, enfim, fomos nós dois, tá, que a gente tentou estruturar o Ecolab no primeiro ano. Pedem se funcionou. Não. Segundo ano, a Sandra, que tem um network, buscou o seu network de confiança. E aqui está a Fernanda, né? Que é do MCIO, que é um grupo que eu também participo e faço parte do conselho que incentiva mulheres na tecnologia. A Sandra foi buscar pessoas de confiança dela. Pede se funcionou. Não. Este ano, fazendo 3 anos de Ecolab, foi quando eu decidi pivotar todo este modelo e abrir o Ecolab para o coletivo. Bacana. Aí que as coisas começaram a andar. E aí começaram a gerar esse valor que é a multidisciplinaridade e experiência das mais diversas. Está aqui o caso do Jonatas. Do filósofo. Do filósofo. Só que ele agora vai liderar uma das frentes, que é o Ecolab Lab. Depois ele vai falar um pouquinho mais. Nós temos a Daniela, que é uma advogada que ela foi coordenadora antes e agora ela vai assumir a liderança no lugar de Dinardi, porque ele está assumindo novos desafios, faz parte da convenção de Haia. Ela está assumindo o Ecolab Learning. Como é que é o Ecolab Learning? É onde todos entram. Nós estamos divididos em 4 áreas do conhecimento. A primeira área do direito. Segunda área da ciência da computação. Terceira, a área que a gente chama de administração, gestão, inovação. E tudo que a gente não encaixar nessas 3 áreas de conhecimento, a gente chamou de áreas integradas. E essas áreas recebem, a pessoa que tem interesse, ela se identifica, responde um formulário com questões de tempo de contribuição, que pode doar para o Ecolab, qual é a sua área de interesse de pesquisa,
E aí as pessoas vão desenvolvendo, vão conhecendo internamente o iColab. Nós temos os iColab Talks, que na verdade é um ambiente controlado entre os iColab para realmente há debate. Aham. E aí a gente fala de DAO distribuída, de DAO descentralizada, tudo isso a gente fala no iColab Talk. Esse debate é bacana dentro de um ambiente de troca de multidisciplinaridade de visão, experiência e conhecimento. Se a pessoa vai evoluindo, aí a gente chama já de pesquisador empreendedor, ele já vai para o Web3 Business Lab, que é o caso que a gente desenvolveu com o Diógenes. Foi um lab, foi um piloto do Minha Saúde Digital. Legal. E temos outros. Bacana, bacana. E do ponto de vista de quem colabora, contribui, né? Como é que é essa interação, esse despertar de interesse? O que eu acho bacana, né, até na tua descrição e como um pouco do que eu conheço do iColab é que tem muita coisa que é geração espontânea, é um tema de interesse de alguém que é postulado para o grupo e aí como é que é essa aceitação e poder trabalhar em coisas que são apaixonantes, né? No final das contas você escolhe o que você quer fazer, e a história do Ikigai para mim é fantástica, porque é juntar, né, o que você é bom, o que você gosta de fazer e o que as pessoas pagam para você fazer. Como é que é isso, Diógenes? Como é que foi esse relacionamento e como é que isso volta para você enquanto, né, um pesquisador, um desenvolvedor? Como é que isso funciona? Bem, no nosso caso, eu acho que foi muito legal porque foi um negócio fluido, né? A gente tinha um interesse de fazer alguma coisa, no nosso caso específico, pela saúde. A Sandra tinha um projeto muito legal. A gente conseguia contribuir e eu acho que a grande pegada, tanto da Web3 quanto desses novos ambientes, é a gente sair um pouco da lógica do ego, né, de você fazer para si e você fazer pela comunidade, fazer pelo grupo, né, fazer pelo conjunto e, obviamente, de todos esses trabalhos que você vai fazendo, surgem resultados, né, surgem coisas ali na frente, negócios, uma série de business que podem surgir, né? Para se ter ideia, o Minha Saúde Digital foi um projeto que a nossa empresa fez de uma maneira totalmente gratuita. Doamos todo o nosso tempo, toda a nossa dedicação, não cobramos R$1 do iColab e, pelo contrário, a gente se tornou associado do iColab, né? Porque a gente vê valor na cadeia, a gente vê valor que o iColab ele consegue, enquanto instituição sem fins lucrativos, fazer as pontes. Quando a gente chama essa lógica, que hoje é muito descentralizada, muito aberta, de silos e tudo mais, você chama players com legitimidade para conseguir fazer essa cola, a gente viu toda a importância disso e resolveu doar nosso tempo, nosso trabalho para fazer o projeto acontecer. É uma via de mão dupla, então. Bacana. E você, Jonas, como é que foi essa... Bom, a sua trajetória de filósofo para entrar no ambiente do blockchain deve ter sido uma coisa bacana. Você pode também citar um pouco disso, mas como é que é trabalhar E a história da multidisciplinaridade é fantástica, porque realmente são projetos que requerem, às vezes, inúmeras misturas de horizontais e verticais para você conseguir pintar um quadro, né? Conta um pouquinho dessa também tua entrada e como é que você vê essa interação, assim. Então, eu entrei no final do ano passado, mas eu comecei a me engajar realmente com a pesquisa no início desse ano e eu entrei nas áreas integradas, justamente. E o interessante, essa é a área... Nós somos um grupo interdisciplinar, o iColab como um todo, mas essa é a área que basicamente é definida por isso, né? Então tem lá eu, que sou filósofo de formação, tem economista, pessoal do direito, a Júlia que está aí, direito e computação, sociólogo. Então, a gente tem muita autonomia para discutir qualquer assunto, em princípio. Então, a gente pode, facilmente, para mim, eu posso encontrar muitos temas relacionados com a filosofia, foi daí que eu parti. Mas eu também, o interessante na minha experiência pessoal foi que eu fui conseguindo conectar vários interesses meus e, por exemplo, eu comecei a trabalhar numa empresa de cibersegurança e comecei a escrever material sobre segurança na Web3, segurança de carteiras. Acabei publicando um artigo, a gente discutiu esse artigo lá, as pessoas fizeram ótimas contribuições, depois eu participei de um desses iColab Talks também, falando sobre segurança. Isso vai criando um networking aí. E mais recentemente eu consegui também, agora com o Web3 Business Lab,
conectar meu interesse em investimentos, porque uma coisa que eu percebi, quando eu entrei na área de investimentos como investidor anjo e de uma aceleradora em Porto Alegre, eles sempre te pedem qual pode ser a tua contribuição também, em termos de expertise Cérebro, mesmo. de Exato. cérebro. Eu falei, olha, acho que eu posso contribuir com blockchain, porque é uma coisa que eu venho estudando, e eu achei que a gente ia ter muitas empresas, startups, usando blockchain. Mas, para minha surpresa, eu vi que não é só minha, hoje estava numa palestra aí que o pessoal falou que é isso mesmo, aparece muito pouco, apareceu uma só. Assim. Sério? E eu acho que é um... Não tinha ideia. E como todos nós... É muito nicho, porque eu não tinha ideia. Eu achava que toda startup que surgiu nos últimos anos... Exatamente o que eu pensava. E como todos nós aqui sabemos, eu tô na minha bolha. Quem está nessa bolha sabe que tem milhares de iniciativas na nossa bolha, só que não tem a conexão entre a nossa bolha e as outras bolhas. E o investimento tradicional. Então a gente pensou em criar o Web3 Business Lab como uma incubadora que vai justamente tentar fazer essa ponte. Nós vamos pegar startups em estágio inicial especificamente voltadas para o blockchain, para a Web3, Tá. qualificar isso, colocar em contato com investidores e tentar, no final, passar por uma rodada de investimento na Venture Capital tradicional. Né? Nossa, isso é interessante. Eu não tinha eu acho que eu também estou tão enfiado com o mercado, né, de blockchain e cripto que eu tenho... A minha percepção é o contrário. Acho que tem startups demais tentando fazer a mesma coisa, às vezes do mesmo jeito, e todo mundo tentando captar e tem o seu pitch deck e tal. Então, eu acho que tem algum espaço para coexistir essa escassez, né, de startups que você percebeu com esse excesso de startups que estão nesse nicho. Né? Acho que tem que ter um encaixe aí, mas é uma coisa interessante. O Leandro, você também tem bastante exposição, né, a projetos de cripto, de blockchain e tal. Como é que é trazer essa tua expertise pro Ecolab? Como é que de repente, até potencializar essa história do como é que chama? O Web3 Business Lab. Web3 Business Lab. Tem espaço para... Se uma startup dessas que te procura toda semana, você faz um filtro? Como é que vocês estão trabalhando nessa interação? Se é que já estabeleceram alguma interação dessa? Tem muito projeto legal aí fora, né? Mas também tem muita coisa não tão legal, duvidosa. E eu acho que como qualquer novo ambiente tecnológico, né? Não nova tecnologia, mas novo ambiente tecnológico que está sendo fomentado, você atrai o cara que quer fazer um negócio legal e você atrai também um monte de gente que quer só se aproveitar daquele momento, né? Eu acho que o grande ponto qual é o legal do Ecolab? Todo mundo aqui tem uma experiência grande em algum assunto que não necessariamente seja só blockchain, né? A gente consegue entender a base disso tudo, como que realmente aquilo gera um benefício utilizando, né, a blockchain. É aquela história, nem todo projeto precisa de um token, né? Nem todo projeto precisa da própria blockchain no início, né? Você cria um ambiente para depois inserir e você acaba criando uma capacidade, eu acho que interna, né, da gente, de filtrar muita coisa que a gente não deixa chegar, né? Porque não traz benefício nenhum. É a grande história, né? Todo mundo tem várias ideias, né? Ideia sem execução não vale nada. Eu acho que o grande papel do Ecolab é justamente educar, né? Ensinar, mentorar e filtrar também de uma forma positiva, né? Para entender o momento de aplicar aquelas coisas ou incentivar as pessoas a aplicarem, né? Uhum. Eu acho que está muito por aí, tá meio dessa consciência coletiva, entendeu? Essa distribuição de conhecimento. Acho que tem uma troca legal, né? A gente consegue complementar muita informação um do outro, né? Muita ideia. E isso acaba voltando para a comunidade, né? Volta nos conteúdos, volta nos webinars, volta nas mentorias e por aí vai. E ter um mês típico, Sandra, da programação do Ecolab, quais são os grandes marcos ou eventos ou atividades? Como é que é
um mês típico, assim? Não os meses que tem Blockchain Week, não, mas os meses mais tradicionais assim, do ano. Como é que tem de acompanhamento? Como é que é a rotina, a agenda? Como é que vocês se organizam para poder até ter essas trocas que o Leandro estava comentando? A gente tem várias iniciativas de conexão e trocas. A primeira, dentro do iCollab Learning, que aí todos estão inseridos, iCollab Talk, uma vez por mês, e o iCollab Webinar. Qual é a diferença do Talk e do Webinar? O Talk é entre nós iCollabers, justamente para as discussões entre nós de justamente isso que eu dei como exemplo, de DAOs, por exemplo. Uhum. Aí é uma troca mais interna para a gente também ir construindo diferentes visões para que o grupo também cresça. Esse é um ponto. O iCollab Webinar é um evento que a gente faz aberto, gratuito, para qualquer público, desde que nos sigam na rede social e queira participar. Então, isso está disponível no canal do YouTube do iCollab. Uhum. Todos os eventos que a gente fez desde o início. E aqui eu quero agradecer lá a Dani, que é de comunicação e marketing, que nos ajuda. Valeu, Dani. Muito. Agora ela está fazendo o doutorado dela, mas logo, logo ela vai contar para a gente o caso do doutorado dela, que ela está estudando blockchain na comunicação. Aí sim, hein? Bacana. Bacana. Então o mês típico é um mês cheio, né? É um mês cheio. E a preparação é feita, como é que vocês dividem? É por tema, é por formato? Como é que tá? Porque eu trabalho com conteúdo há tem um tempinho e não é sentar e fazer, né? Tem estudo, tem que saber o que funciona, o que não funciona. Vai errar também, pra caramba, né? Então, é uma atividade em si, além do evento, né? Ou da entrega, tal. Como é que vocês estão organizados para conseguir fazer todas essas entregas aí ao longo do mês? Além de todos esses eventos, a gente tem o iCollab News também, que é a revista. Ah, pronto. Tudo isso... Eu vou parar de perguntar, porque vai continuar surgindo. É a comunidade aqui que contribui e ajuda. A gente colocou metas. Um iCollab por mês, um iCollab Talk, um iCollab Webinar e um iCollab News. 2 matérias e a gente distribui. Quem é que vai esse mês? Tá. Aí se candidata e bora lá. Boa. Vou fazer uma pergunta meio... Não sei se é assim que funciona, mas aí vocês me educam. Então, eu sou uma empresa X de um setor Y e eu tenho muita vontade de resolver um problema meu na minha indústria e eu acho que o blockchain é uma solução. E aí eu ouvi falar do iCollab, eu vi o trabalho que o Diógenes fez lá com a história da saúde, eu vou bater na porta do Diógenes e falar assim, resolve aqui esse negócio aqui no iCollab para mim. É assim que acontece? E se acontece assim, daí para frente, como é que vocês se resolvem? Como é que vocês se organizam? Porque, às vezes, quando é startup, que o Leandro falou, é uma coisa mais pequenininha, você consegue, né, ou filtra logo, tira da frente, ou tem alguma coisa que é menor. Mas quando vem um corporativo que, às vezes, até tem um time lá dentro que tem o interesse, que já tem alguma experiência, mas não tem ou a amplitude ou a profundidade que está disponível no coletivo, que esse é o talento do coletivo, né? Como é que funciona para alguém abordar o iCollab, ou como é que funcionou e como é que vocês estão lidando com isso? Legal. Porque eu acho que deve, assim, imagino que deva ter esse tipo de conversa, né? Porque, afinal de Sem contas, dúvida. vocês estão há 3 anos, é um nome conhecido, tem vários profissionais associados a vocês que têm uma reputação boa no mercado, isso, obviamente, deve gerar uma certa conversa. Eu queria entender um pouquinho como é que para endereçar esse tipo de coisa. Claro. Vocês têm feito isso? Eu vou dar um exemplo. A gente tem. Então, eu falei do iCollab Learning, eu falei do iCollab Lab, que é a liderança ali dos Business Lab, e agora eu vou falar do iCollab Hub, que é justamente essa relação iCollab CNPJ com iCollab CNPJ. O iCollab não faz nenhum negócio com pessoa física. Consultoria, capacitação,
workshop, desenvolvimento de projeto, é nessa relação corporativa CNPJ-CNPJ. Eu vou contar um caso nosso, tá? Que é rastreabilidade na indústria automotiva, que a gente fez para a Castertech, o iColab, através do nome da marca, mas também dos associados, como o próprio Diógenes falou. A gente tem o Instituto Hercílio Randon, que foi o primeiro associado, continua nosso associado por mais 3 anos e fez o primeiro projeto de rastreabilidade conosco. Aí a gente busca dentro dos parceiros, priorizando associados, óbvio, mas não delimitando somente associados. Então, a gente tem um modelo para associados e um modelo não associados de um percentual. O iColab entra mais na parte de governança e gestão e o parceiro como um parceiro tecnológico na entrega para o cliente. E a parte de desenho, que assim, legal, gestão, beleza, tecnologia, ok, mas essas coisas não fazem sentido e não necessariamente o cliente, enfim, o parceiro que procura tem isso tudo definido, né? Não é uma coisa que está pronta. Está aqui o modelo de negócio, implementa para mim, aí vocês fazem gestão, alguém faz tecnologia. Tem uma nuance aí e um pedaço que, pelo menos na minha experiência, não é desprezível. É uma boa parte da discussão, é filosófica e é de negócio, né? É tecnológica também, mas assim, para você acertar o modelo de incentivo, que blockchain que você vai usar, se tem token ou se não tem token, kkk, etc., alguém tem que assentar esse modelo de negócio em algo que seja execuível, né? E como é que vocês também trazem a comunidade? Você pegou o microfone, acho que você tem uma... Complementar a história da startup, né? Tem um negócio que é o seguinte, não tem ideia ruim, tem pitch mal formatado. Né? Eu acho que a função da gente, de ninguém que está numa cadeira de poder passar algum conhecimento, de poder ajudar, desencorajar alguém, né, sobre um projeto, por mais mal intencionado que seja. Né? A gente julga dentro, mas a gente, né, deixa para lá. E eu acho que vem muito essa ideia, né? Tipo, que você falou da gestão, né, da curadoria, às vezes tem ideias interessantíssimas que chegam num pitch mal formatado porque, às vezes, quem está tendo aquela ideia não tem a informação e o conhecimento suficiente para até entender até onde aquilo que ela pensou pode ir. Né? E isso não é ruim, isso é natural. Às vezes você tem uma criança do teu lado, quem tem filho pequeno aqui, cara, a criança às vezes não tem filtro, tem umas sacadas assim que você, por que eu não pensei nisso? Só que ela não consegue desenvolver dali. Por quê? Precisa de alguém mais experiente para tentar ajudar, para fazer a mentoria, agarrar na mão. Então eu acho que vem muito isso, não tem ideia ruim, tem pitch mal formatado, e às vezes tem gente sem a informação exata, que aí a gente entra, né, para tentar ajudar. Né? Tem projeto que a gente já consegue, de repente, linkar com uma cadeia de fornecedores, interessados, etc. Né? Todo mundo aqui está na indústria já há algum tempo, tem conexões, tem um network forte. Então, a gente consegue usar isso. Mas, de novo, as ideias elas têm que vir. Independente de ser boa ou ruim, não cabe a gente a julgar. Ninguém está aqui. Cabe a gente a filtrar. Filtrar é diferente. De repente, tem coisas que você fala, pô, cara, legal a tua ideia, mas vai para casa, estuda mais um pouquinho isso aqui, ó. Depois volta para mim que a gente conversa. E é isso, mas E uma outra coisa bacana também, que as conexões que geram com esse... Porque a gente tem o chamado pilar mercado, que é onde estão os experts, justamente por essa troca que o Leandro acabou de falar. Isso aqui tem que ir por aqui, isso aqui tem que ir por aqui, isso aqui é melhor capacitação. A gente já desenvolveu vários workshops, tá? Tanto para a academia quanto para o mercado. Inclusive, para a Randon, a gente colocou mais de 100 líderes numa sala, desde a diretoria até a alta gestão, para falar de blockchain para negócio deles, especificamente. Então, a gente faz esse trabalho, essa jornada educativa, não vamos dizer, mas
de conscientização de oportunidades para aquele negócio. E aí, quando entra na parte de solução, busca soluções internas ou se desenvolve através de consultoria. E o iColab já sonha para os próximos 3 anos, who knows, termos soluções próprias aí para a comunidade. Bacana. Dos projetos que você já participou, ou dos envolvimentos que você teve, Jonatas, qual que é a coisa mais curiosa assim, que vocês já fizeram? Você fala, isso aqui é improvável, mas bacana, vai funcionar. Então, na verdade, a gente está quase que fazendo um pré-lançamento aqui da incubadora, porque a gente já está recém começando. Eu ia falar dos desafios, justamente, que o Leandro colocou, né? É tentar sistematizar mais esse trabalho de pegar o pitch que ainda não está muito bem feito e ajudar a melhorar para depois buscar investimento. Mas eu ainda não participei. Os projetos que já estavam em andamento eu acabei não pegando, né? Então não tenho uma experiência ainda. Tem pessoas que já entraram em contato, a gente ainda nem terminou de formatar e já estão entrando em contato querendo ter uma empresa de agro que estava interessada, enfim, mas ainda está bem inicial mesmo. E a tua experiência, Diogenes? Bem, a gente já teve cada coisa, né? Nesses anos aí de experiência a gente já viu muita coisa. Eu acho que, especificamente, dentro do iColab, uma coisa que a gente viu e que até conecta com aquilo que você perguntou sobre, às vezes uma empresa vem, busca uma solução e, muitas vezes, o problema não está na tecnologia, está ou no negócio, ou na forma que ela pensa, ou no ambiente político, no contexto, porque, exemplo clássico, o projeto Minha Saúde Digital é um projeto que a gente levou por volta de 1 ano e meio, né, Sandra, para fazer ele de ponta a ponta. Uhum. 1 ano foi discussão política para chegar no acordo de cooperação técnica. Dos 6 meses de tempo de desenvolvimento, 5 meses foram de vai e volta, porque às vezes o cara da TI não tem tempo, ele está enrolado, tem que paralelizar com outras atividades, de desenvolvimento do projeto, 1 mês. Então você fala assim, cara, às vezes a dificuldade que a gente tem, ela é uma dificuldade dos seres humanos se conectarem, entenderem negócio, irem para dentro das soluções, quererem sair do outro lado, se juntarem, né? E o projeto específico que a gente fez é um projeto desafiador. Como é que você coloca um hospital público, um hospital privado, uma filantrópica, né, uma Santa Casa, e uma operadora para se conversar com interesses distintos, cada um deles, e falar assim, vamos todos sentar juntos na mesma mesa, vamos discutir todos juntos e vamos compartilhar. Esse é o mais difícil, né? E traduzir essa lógica, às vezes, de negócio, de meu business ter que vir primeiro ao invés da comunidade, eu acho que é a ponte mais difícil que a gente precisa fazer aí, pelo menos nos próximos anos, com o contexto Web3. Boa, boa. A gente tem alguns minutinhos ainda e a gente tem feito o encerramento dos painéis aqui, olhando para frente, né? Tem esperanças, planos, futuros. Leandro, para frente do palco. Vou começar contigo, então, porra. Olhando pro que tem, né, de caminho aí com o iColab, qual que é a esperança, qual que é o plano para frente aí na tua contribuição? Como é que você está vendo essa parceria evoluir? Eu acho que, assim, a Sandra ela faz um trabalho legal pra caramba, ela é super paciente, né, com a gente. Porque é muito maluco junto para dar opinião e a gente tem uma combinação legal, acho que ela conseguiu montar uma combinação legal de cada um consegue, às vezes a gente consegue, todo mundo dá a mesma contribuição, mas todo mundo tem uma coisinha ali que faz uma diferença no outro, né? E, na verdade, a gente veio se preparando, né? Que você falou que teve que pivotar, mas foi uma preparação para realmente a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui fora, né? E ajudar de forma construtiva, né? Porque ter mais um instituto, mais uma organização, mais uma DAO para... Que tipo de DAO? Para dar pitapo, né? Não posso falar. Mas não constrói nada, entendeu? E a gente tem
tudo que começa muito forte, né, leva um monte de areia e lixo junto. Uma hora a maré volta e vai limpando, né? Então a gente tem que entender o fluxo da marola, né? E a gente agora está conseguindo, eu acho que entender, né, os níveis da tecnologia, das entregas, das necessidades, das demandas que a gente também quer estar, né? A gente não quer estar em tudo, a gente não consegue, né? Não dá, né? E todo mundo que participa do Ecolab investe tempo, né? Ninguém é 100%, acho que só a Sandra, né, que é 100% dedicada, o Bernardo também investe bastante tempo, que não está aí. Então você tem que ser muito cirúrgico onde que você vai alcançar. Senão é mais alguém tentando fazer alguma coisa que não vai dar em nada só para fazer uma postagem na rede social, né? Rede social não empurra nada para frente, né? Resultado empurra. Então eu acho que é muito por aí. A gente agora está muito focado em resultado. A gente viu onde que, cara, não mexe com isso, ou isso não está maduro o suficiente. Eu acho que ela traz muito essa noção da maturidade, né? Tipo, tá, mas isso já está maduro o suficiente para a gente falar de blockchain, né? Isso já está maduro o suficiente para a gente trazer um caso, que gera algum retorno, algum resultado, ou deixa no SQL. Então, tá muito por aí, né? Eu acho que é maturidade. A gente chegou num ponto que a gente sabe onde que a gente consegue resolver, né? Onde a gente não consegue. Se não tem tempo para investir, deixa lá na caixinha do depois eu vejo, né? E vai fazendo o que consegue entregar. Porque já faz alguma coisa, né? Boa. E você, Jonatas, olhando para frente aí, vocês têm esse desafio do Business Lab, né? Conta aí um pouquinho em termos de esperança e planos para frente. Eu realmente posso dizer, sem sombra de dúvida de errar, que eu estou no momento que eu só estou olhando para frente, estou muito empolgado. Assim, fazia muito tempo que eu não estava tão empolgado com um novo projeto. Eu tive a oportunidade de pegar o finzinho desses 3 anos do Ecolab e participar de forma mais ativa agora do planejamento para os próximos 3 anos. Uhum. Já estamos pensando nos próximos 3 anos, então estamos realmente olhando para frente. E eu espero que seja esse projeto em particular, do Business Lab, seja realmente uma oportunidade de eu colocar todos os meus interesses em conjunto e trabalhar para melhorar o nosso ecossistema. Então, eu acho que a filosofia contribui um pouco, porque me dá uma certa visão mais macro, assim. O conhecimento da tecnologia blockchain, conhecimento de investimentos. Então, para mim, é um momento assim que eu tô realmente muito esperançoso e querendo contribuir com a Web3 mesmo, né? Fazer isso acontecer, ser parte do avanço e não só como espectador, como eu fiquei na Web 1 e na Web 2, basicamente. Boa. Diógenes. Bem, nosso futuro, na verdade, está bem ali, né? A gente vai para Dublin agora, falar no Repeled Global Forum. Legal. Estaremos lá no dia 13, né? Vamos lançar lá um conceito de DAO de saúde, Southbound Token para os dados de saúde. Esse conceito já é uma evolução do conceito do Minha Saúde Digital. Dentro do Minha Saúde Digital, a gente pretende aí escalar isso, né, Sandra? Atingir pelo menos 10 instituições até o meio do ano que vem, né? E eu acho que a expectativa é da gente realmente criar um ambiente onde a gente possa dar saúde para todo mundo, criar um ambiente mais aberto, mais colaborativo e realmente impactante para as pessoas, porque elas precisam, né? Bacana. E como é que você está olhando para frente, Sandra? Quais são as suas esperanças aí para os próximos 3 anos de Ecolab? Na verdade, mais gente na comunidade para contribuir. O Ecolab está aberto para que mais pessoas só se conectem nas nossas redes. Automaticamente vocês entram pelo pilar pesquisa, tá? Para começar a conhecer. Nós temos um sonho, Magaldi, que é nos tornarmos uma ICT. Uhum. A gente já submeteu isso ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Tivemos um indeferimento do CAT, a gente está tentando justificar, porque a gente tem parcerias, a gente não tem o físico, nós nascemos 100% digitais, nós somos digitais. E aí eles avaliam a parte assim, não tem uma estrutura física, mas a gente tem parceiros que também são ICTs, por exemplo, o INDT, lá em Manaus. Uhum.
Nós temos parceiros, que é a Fevale, onde a gente está dentro do cowork, que é uma universidade, que tem toda essa estrutura. Então, a gente não precisa ter essa estrutura. Então, a gente vai contrapor esse indeferimento e a gente acredita que a gente tem um potencial, porque isso ajuda a fomentar iniciativas e projetos que a gente quer desenvolver dentro, seja na área qualquer vertical, saúde, finanças e agro, que são as que a gente está mais atuante, porque dinheiro não falta. O que falta são boas iniciativas e bons projetos. Boa. Interessante isso, né? Porque a gente a gente já é um mundo digitalizado, digital, e você ter uma estrutura física não é pré-requisito mais para nada, né? Então, é o que eu comentei no painel anterior, né? Os frameworks antigos não funcionam nos paradigmas descentralizados, né? Então, acho que até essas coisas vão precisar ter essa filigrana, né? Essa nuance para conseguir, de fato, acomodar coisas como coletivos que não são fisicamente agrupados, né? Não vou nem começar a falar do Balaji aqui, do Network States, né? Que é outro rabbit hole aí. Mas é isso, pessoal. Agradeço de novo, parabéns para vocês pelos 3 anos do Ecolab. E a gente continua aqui na programação do Palco Blockchain Insider. Tem 2 palestras, são palestras curtinhas. A gente tem uma às 19 e tem outra às 19h25. A gente volta daqui a pouco. Obrigado. Valeu. Somos todos Ecolabers. Obrigada. Valeu. Obrigado.